Ni hao, seus analistas de geopolítica desmentidos por professores chineses. Tudo bem com vocês? Vocês pediram e a gente trouxe aí, né? Vamos ver. E tem um vídeo que tá rodando aí na internet que é um chinês que faz uma análise. O Trump vai ganhar a eleição, o Trump vai iniciar a guerra com o Irã. E eu já recebi esse vídeo de várias pessoas perguntando se isso é real. E a terceira previsão desse chinês é o Trump vai perder a guerra no Irã. Para as pessoas que não estão familiarizadas com o seu trabalho, eu queria mostrar que em 2024 você fez 3 grandes previsões. Uma delas era que Trump venceria. Segundo, que ele iniciaria uma guerra com o Irã. E 3, que o EUA perderia essa guerra. Vamos ouvir isso. Nesta aula, neste semestre, estou fazendo 3 grandes previsões, certo? A primeira é que Trump vai vencer em novembro. A segunda é que os Estados Unidos vão entrar em guerra contra o Irã. E a terceira grande previsão é que os Estados Unidos vão perder essa guerra, o que mudará para sempre a ordem global. Então, obviamente, essa última é a única que ainda não se concretizou. Ainda? É realmente uma previsão impressionante. Você ainda mantém essa posição? E o que você viu até agora que te faz manter firme essa conclusão? Então, dada a minha análise de como a guerra está se desenrolando, acredito que o Irã tem muito mais vantagens sobre os Estados Unidos. A realidade é que, neste momento, é uma guerra de atrito entre os Estados Unidos e o Irã, e os iranianos vêm se preparando há 20 anos para esse conflito. Na escatologia deles, em sua religião, esta é uma guerra contra o grande Satã. Eles já fizeram muitos ensaios. Em junho passado, houve uma guerra de 12 dias, quando os iranianos puderam examinar e analisar as capacidades de ataque tanto dos israelenses quanto dos americanos. E eles tiveram muito tempo, 8 meses, para se prepararem totalmente para esse novo ataque, através de seus proxies, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas e as milícias xiitas conseguiram realmente compreender a mentalidade americana. E agora eles têm uma estratégia bastante boa de como enfraquecer e, em última instância, destruir o Império Americano. Então, o que os iranianos estão fazendo é travar uma guerra contra toda a economia global. E, por isso, eles estão atacando os países do GCC. E não estão apenas atacando os países do GCC. Não, mas assim... esse ataque aos outros países, os vizinhos ali, não é só pela questão da economia, é também, mas é para destruir todas as bases militares dos Estados Unidos, sistema de defesa, sistema de radar, que é para evitar que o Irã seja atacado, né? Então são 2 camadas aí, pelo menos 2 camadas, né? Uma delas é a questão da economia, porque esses países do Golfo ali estão todos afetados. A gente já falou aqui, né, que essa guerra hoje é o mundo inteiro contra os Estados Unidos e Israel, porque está todo mundo perdendo dinheiro, e outro é destruir tudo quanto é asset, né? Qualquer base dos Estados Unidos ali, qualquer coisa que sirva para usar para atacar o Irã depois. Né? As bases americanas, eles estão mirando na infraestrutura energética crítica dessas bases. Eles bloquearam o Musi tropical e, eventualmente, eles vão atacar as usinas de dessalinização de água. Musi tropical? Que são a força vital dessas nações, porque elas não têm suprimento de água doce. Na verdade, as usinas de dessalinização fornecem 60% do abastecimento de água do GCC. Então, se um drone, e esses drones custam $50 mil, destruísse uma usina de dessalinização em Riad, na Arábia Saudita, e estamos falando de uma cidade de 10 milhões de pessoas. Isso aí já foi também, né? Mas aí não foi o Irã que atacou primeiro, né? Foi Israel que atacou as reservas de petróleo e a dessalinização do Irã. Aí o Irã foi lá e devolveu. Certo. Eles ficariam sem água em 2 semanas. E neste momento, os iranianos fecharam de fato o Estreito de Hormuz e o GCC obtém 90% de seus alimentos pelo Estreito de Hormuz. Então, eu sei que muita gente está falando sobre as perturbações na economia global, mas neste momento os iranianos estão realmente ameaçando a própria existência da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Catar. E o motivo pelo qual isso é importante é que os estados do Golfo são realmente o pilar central da economia americana. O que eles fazem é vender petrodólares e depois reciclar esses petrodólares de volta para a economia americana por meio de investimentos no mercado de ações. E, neste momento, sabemos que toda a economia americana está sustentada por investimentos em IA e centros de dados. E grande parte disso vem dos estados do Golfo. Então, se os estados do Golfo não conseguirem mais vender petróleo e não conseguirem mais financiar a IA, essa bolha de IA nos Estados Unidos. Então, essa bolha de IA vai estourar. E com ela, vai estourar também toda a economia americana, que, na verdade, é um esquema financeiro de pirâmide. Era a pergunta do Superchat aqui, que falaram do
Professor Yang, não sei Isso, se é esse. essa mesma. Prevendo a derrota dos Estados Unidos nessa guerra. Eu por acho diversos engraçado. motivos. Quais as Tem uns chances? negócios que caem no algoritmo e aí vira uma obsessão coletiva por aquele ponto. Bom, assim, primeiro que você só perde uma guerra Numa de raiz de terno. Ai. se você não alcançar o seu objetivo, Uhum. certo? A não ser que seja uma guerra total e você consiga mensurar o que é a derrota de uma guerra. Isso aí é propaganda dos Estados Unidos, né? Porque qual que é o objetivo dos Estados Unidos no Irã? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque cada dia muda. A guerra era pra durar dias, depois durar 3 semanas, depois durar 5 meses. Ninguém sabe qual que é o objetivo, cara. Qual que é o objetivo? Ah, porque é derrubar o governo do Irã. Deu errado. Acabar com o programa nuclear. Deu errado. Qual que é o objetivo, então? Matar 170 crianças? Não. Porque isso aí eles conseguiram, né? Estados Unidos matou 170 meninas numa escola lá, né? Atacaram a escola 2 vezes, inclusive. Se esse foi o objetivo, deu certo. Se os dois países estão se atacando por terra, você está invadindo o outro país e você é expulso na força, você perdeu a guerra. O Vietnã, então, né? Estados Unidos perdeu o Vietnã nesse caso. Caso contrário, se não é uma guerra total, você só mede a derrota de uma guerra de acordo com o objetivo da guerra. Conseguiu o seu objetivo, não conseguiu o seu objetivo. Se nós estamos falando, eu acabei de dizer que os objetivos não estão claros, então não tem como medir se os Estados Unidos pode ou vai perder a guerra. Se os Estados Unidos disser o meu objetivo é derrubar o regime e ele não conseguir derrubar o regime, ele perdeu a guerra? Sim. Esse não era o único objetivo da Sim. Perdeu. Sim. guerra. O objetivo era fazer um monte de outras coisas. Tipo o quê? Se ele alcançou todas as outras e não alcançou esse, ele perdeu a guerra? Não. Os Estados Não. Sim, perdeu. Porque não alcançou, cara. É simples. Perdeu. Perdeu. É isso aí. Perdeu, cara. Deu tudo errado. Assim, ó. E aí, é por isso que eu digo que é importante a gente prestar atenção. Ah, porque tem um monte de outros objetivos. Que outros objetivos? Quais são os outros objetivos? Lista pra gente ir, pra gente poder entender. Qual é? Unidos já ganhou a guerra. Não tem como perder a guerra. Como não? Tem como os Estados Unidos perder a guerra. Ganhou O como? Trump pode a qualquer momento acordar um dia e falar assim: acabou, encerramos as nossas operações no Irã, os nossos objetivos foram alcançados, destruímos isso, aquilo, matamos o líder supremo, matamos o ministro da defesa, matamos o chefe da guarda revolucionária, matamos esse, aquele, matamos todo mundo. Tá bom, vambora. Não, os Estados Unidos perdeu a guerra. Ué, qual que é o critério de avaliação para dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra, entendeu? Então, tem vários critérios, né? Como, por exemplo, dinheiro perdido, a perda dessas bases militares ao redor do Irã, a perda de influência no Oriente Médio, não ter atingido objetivo prático nenhum. Por quê? O Khamenei foi morto, o filho dele agora virou o líder supremo. E o filho dele é mais fundamentalista religioso, não é contra armas nucleares. Então, assim, é fácil, na verdade, né? É a mesma coisa o Vietnã. Ah, porque os Estados Unidos chegou num ponto no Vietnã que, como eles não avançavam muito, eles começaram a contar a quantidade de vietnamitas mortos para dizer que estavam vencendo. Isso não é vencer. Então, os Estados Unidos, objetivos estratégicos nenhum, eles venceram nenhum, cara. Ah, porque matamos... E assim, nas palavras dele, né? Matamos. Parabéns. É o líder do mundo livre. Matamos um monte de gente. E aí? Que objetivo que é esse? Vencemos a guerra, matamos um monte de gente. E lembrando que não é nem guerra, né? É tipo operação cinética, não sei das quantas, contra o Irã. Porque o presidente não pode declarar guerra sozinho. É tipo assim, a Rússia invadiu a Ucrânia. Se ela não conseguir conquistar a Ucrânia, ela perdeu a guerra. Por quê? Os Estados Unidos não está invadindo o Irã. Ele está... Baseado nessa lógica aí, o Trump pode simplesmente parar hoje e falar, vence a guerra, não é? Não é verdade? Esse aqui era o meu objetivo mesmo, é isso aí, fechou. Parece a lógica do Kiko, né? Peguei minha bola, fui embora, o jogo é meu, é isso aí, venci. Eu nem queria mesmo. Tá bombardeando o Irã. Então não existe essa... ele não tem como fazer essa afirmação. Primeiro porque a gente não tem essa definição clara do que é, e depois porque não é um tipo de guerra que o objetivo você consegue obviamente dizer não foi alcançado. É um objetivo de bombardear um país. Tá bom. Quanto tempo vai levar a guerra?
Depende do que o Trump quiser. A minha análise, particularmente, eu não entendo que a guerra será muito longa. Assim, pegando pelos 4 objetivos que você falou, né? Destruir o programa nuclear, destruir os mísseis balísticos, fechar o estreito de... Não, fechar a capacidade, destruir a capacidade dele de fechar. Isso, impedir de fechar. E isso é destruindo a marinha. O objetivo Não é. explícito é destruir a marinha iraniana. Não é. Eu acho que esses 3 objetivos, eles são um pouco mais claros, então talvez poderiam ser um pouco mais rápidos. Eu acho que o que Nenhum deles deu certo. deve deixar mais longo é a mudança de regime, se isso de fato for um objetivo, certo? Olha só, vamos considerar que esses são os objetivos, nenhum deles deu certo. O Estreito de Hormuz continuou fechado, porque, ao contrário do que foi falado, o Estreito de Hormuz não precisa da marinha para ser fechado. Dá para colocar minas no Estreito de Hormuz. Não precisa da marinha para fechar. Dá para ameaçar, como que o Irã está fazendo, ou ameaçar bombardear os navios. Não precisa da marinha para isso. Mísseis balísticos não destruíram. Programa nuclear não destruiu. Então, se a gente for usar esses 3 pontos como base, os Estados Unidos já perdeu a guerra, né? Isso, mas a qualquer momento ele pode mudar de objetivo. Ele pode virar e falar assim, é muito custoso esse objetivo, não tá valendo a pena, não quero. Entende? Não é uma coisa estática. Em lógica, em análise, em argumentação, isso aí chama moving the goalpost, né? Movendo a trave. Olha, a minha trave era aqui, ó. Agora é aqui, tá? A vocês que se viram agora para colocar o microfone aqui. É muito fácil, né? Muito fácil. O objetivo da guerra é destruir o programa nuclear, mudar o regime, destruir os mísseis balísticos e a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. Beleza, né? Como eles falaram aí. Deu tudo errado. Não, deu tudo errado, mas esse nunca foi o nosso objetivo mesmo. Nosso objetivo agora é esse aqui, ó. Pô, bicho. Tem que levar a sério. É algo muito mais dinâmico e muito mais sutil e muito mais indireto do Meu que Deus, bicho. você mobiliza 200, 300 mil soldados, como a Rússia fez, e invade o país. Se os Estados Unidos invadiram o Iraque com tropas e não alcançaram o objetivo deles, eles perderam a guerra. Isso é uma Mataram 500 mil pessoas, 100 mil crianças. operação militar que virou uma guerra, mas ela pode ser uma guerra muito curta, de uma semana, 2 semanas. O Trump, no máximo, falou de 4 a 5 semanas, mas disse que ele pode também, que a guerra pode se estender por tempo indeterminado. Ontem o Trump já mandou a guerra tá quase completa, por isso que o preço do petróleo caiu. Por quê? Por causa do mercado. Não porque eles estão atingindo os objetivos, é porque o mercado tá apertando, os países do Golfo estão apertando. E eles vão cantar a vitória. Gente, a gente vive numa realidade onde os Estados Unidos dizem que venceram a guerra do Vietnã. Só eles venceram. Eles venceram todas as guerras. E a realidade mesmo, os fatos mostram que não, que eles, de modo geral, eles perderam, né? É só ver o Afeganistão. Invadiram o Afeganistão, 20 anos, $1 trilhão para substituir o Talibã pelo Talibã. Pô. Pra gente achar que os Estados Unidos pode perder essa guerra, os Estados Unidos tem que mandar soldados Não dentro tem. do país. Não tem. Não tem. E ficar com os soldados lá Não um tem. tempão. Não tem. Lutando. Isso não é e verdade. aí não conseguir alcançar o objetivo estabelecido. Você não... Isso não é verdade. Porque, gente, não é possível. Olha só, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender por que não é possível que qualquer pessoa que sente de frente com ele não tem 2 neurônios funcional para chegar e falar, não, mas peraí, você falou que os objetivos antes eram 4. Por que tem que mandar soldado agora para dizer que o objetivo... Porque não é possível, cara. Não é possível que não tenha ninguém com 2 neurônios funcional para perguntar, não, mas peraí, antes você falou tal coisa, agora você tá falando que tem que mandar soldado? Ô, gente, não tem que mandar soldado para cumprir os objetivos. Não é isso, né, pô? Não vai mandar soldados para dentro se não tiver um objetivo estabelecido. O que é bem raro e bem difícil de acontecer. Os Estados Unidos mandar soldados para lutar numa guerra em outro país. Bem hoje em raro. dia. Não acredito de forma alguma que o Trump vai fazer isso. Ele fala que isso não está descartado, mas isso é parte de um blefe para dizer, olha, não ache que eu usei todas as minhas cartas. Essa carta não está em cogitação. Ela é uma carta mais simbólica, para dizer o mínimo. Dado isso, o que eu diria? Os Estados Unidos entrou numa guerra que, se ele não conseguir... Não entrou. Iniciou uma guerra. Iniciou.
Porque o Trump e o Marco Rubio falaram, a gente atacou o Irã porque Israel ia atacar e o Irã ia se defender. Então a gente foi lá e atacou primeiro. O Pete Hegseth ontem falou, Israel, estamos cumprindo seus objetivos da melhor forma possível. Os Estados Unidos iniciou, ele não entrou numa guerra. E derrubar o regime, tá bom, não foi o ideal, mas ele fez alguma coisa. Ele enfraqueceu o regime, certamente. Ele enfraqueceu a capacidade militar do Irã. O Irã, basicamente, não foi já ideal, não tem mais né? marinha. Ele tem submarinos, que ninguém viu eles, e eles não apareceram. Porque eles estão debaixo d'água. Ai, Senhor Jesus! Ai, sweet baby black Jesus. Até agora. Então, ou eles estão guardados... Estão embaixo d'água. Estão guardados embaixo d'água. Escondidos. Ou eles estão fora do mar, ou eles estão escondidos em algum lugar na água. É o que falta da marinha. Os mísseis... o Irã construiu cidades mísseis. E ele clama que esse é um grande ativo dele e uma forma dele conseguir resistir e lutar essa guerra. Ai, os submarinos estão escondidos debaixo d'água, cara. Ai, meu Deus do céu, maluco. É que assim, ó, o Irã tem um deserto gigante, né? Na verdade, os submarinos são os vermes de Duna, né? Eles estão escondidos debaixo da areia. Mano, não é possível, meu irmão. Não é possível, meu irmão. Ai, quase que eu caio da cadeira aqui, cara. Por muito mais tempo. Então, são túneis e grandes bunkers subterrâneos, todos imensos, onde você tem estoques e estoques de drones e de mísseis. E lá dentro você tem os lançadores também. Você não tem o mesmo número de lançadores que o mesmo número de mísseis. Uhum, sim. E aí, o que tá acontecendo? O que supostamente era uma vantagem... Gente, vocês não podem xingar, tá? Vocês não podem xingar. Quantas vezes eu já falei? Vocês não podem xingar. Você não pode xingar ele. Vocês não podem, obviamente, me xingar. Você não pode xingar os caras do podcast. Vocês não podem xingar. Não pode xingar ninguém. Aqui a gente tenta, né, manter o respeito. Então, ofender não pode. Pode rir do argumento do cara que o submarino tá escondido debaixo d'água? Pode. Claro que pode. Agora, xingar não pode. Beleza? Firmeza? Eu vou banir todo mundo que começar a xingar. Inclusive se xingar ele. Não, vamos manter um respeito aqui, tá? Não pode xingar. Para o Irã, está se tornando uma desvantagem. Porque você ter todo o seu arsenal num lugar fixo, você não pode movimentar ele. E então você é um alvo fácil, um alvo estabelecido. Os americanos e os israelenses, eles sabem exatamente onde são esses bunkers. E eles estão o dia inteiro bombardeando essas montanhas. E continuou dando errado, sabe por quê? Porque o Irã se preparou 20 anos para isso aí, e aí eles vão lá e acertam, beleza? Aí o Irã vai lá, limpa a entrada de onde eles fazem o lançamento e lança de novo. A gente viu o vídeo disso aí, cara. Então é todo um exercício para tentar explicar que os Estados Unidos vai sair por cima nisso aí, porque como ele tem um vídeo no canal dele onde ele se diz Capitão OTAN. Então isso abertamente mostra o viés dele. Então o viés dele vai ser sempre defender a OTAN, projeto sionista, etc. Certo? Então ele vai tentar sempre arrumar uma forma de, não, tá tudo indo bem. Tá tudo indo bem. Sendo que, porque eles venceram. Venceram como? Mudou o objetivo. Entendeu? Então por isso que é importante ter uma ideia do viés. Porque o viés vai ditar para onde ele vai puxar a sardinha, né? Ok. Não existem tantas bombas perfuradoras de bunkers para ficar o tempo inteiro chegando lá dentro. Mas a superioridade aérea americana e israelense e o controle do espaço aéreo do Irã permite já que eles fiquem sobrevoando com aviões mais baixos, em baixa velocidade, que ficam monitorando, fiscalizando com imagens, com câmeras, com radar, com movimentação, com GPS, tudo o que está acontecendo nas redondezas dessas cidades de mísseis. Uhum. E aí, então, eles ficam lá filmando, né, fixos. A hora que sai um lançadorzinho para fora, pronto, explodem ele. Então... E aí o Irã vai lá, limpa e continua atirando, né? Tanto é que ano passado, o Israel que pediu arrego, né? Israel pediu arrego.
Tanto que os Estados Unidos foi lá e parou a guerra porque Israel pediu arrego. E eles vão pedir arrego daqui a pouco, tá? Ontem rolou uma briga entre o Ben-Gvir e outro cara. Os caras estavam se brigando porque Israel tá tomando na cabeça, gente. Israel tá tomando na cabeça todo dia. Israel não tem defesa contra o Irã, tá? Não tem, simplesmente não tem. A capacidade iraniana está sendo abatida a cada minuto. A cada momento, o Irã vai ter menos equipamentos para lançar mísseis. Existem algumas desses bunkers que eles têm silos. São aqueles buracos onde tem um míssil enterrado. Não são silos iguais os americanos nucleares ou chineses, ou sei lá, mas são uma coisa meio rudimentar, o buraco, ele lança o míssil de lá de dentro. Mas não são todas as cidades mísseis que têm essa capacidade. Você tem que abrir a porta da base subterrânea e sair com o lançador para fora. Quando você faz isso, você é um alvo. Sem falar todo o bombardeio que está sendo feito na entrada e na saída desse negócio. Então, provavelmente vai ficar alguém preso lá dentro, os mísseis vão ficar presos lá dentro intactos, e ninguém vai conseguir tirar eles mais de dentro. Então, tem uma série de coisas acontecendo que... Aí eles vão cavar, vão fazer outras aberturas e continuar atirando, que é o que eles estão fazendo, cara. E estão evoluindo. Então, a Marinha, estou descrevendo aqui, a Marinha está basicamente destruída. Os mísseis é a parte mais importante dessa história. Tá avançando e é uma guerra, né? É uma guerra e uma disputa, é uma corrida contra o tempo. Quem destrói primeiro o estoque do outro de armas. Esse é um outro assunto que a gente tem que falar depois. Isso a gente já viu, né? Por enquanto, o Irã tá na deles, destruiu um monte de coisa de Israel. Israel não tem mais defesa, os países em volta têm muito pouca defesa, então, né? Mas a moral da história aqui, né? A moral da história é que os ataques contra o programa balístico estão sendo bem sucedidos. E aí tem o programa nuclear, que ele é mais difícil, porque ele não está localizado num lugar só. Não tinha destruído ano passado? Hã? Israel e Estados Unidos cantaram vitória ano passado dizendo que destruíram o programa nuclear, né? Olha, é mais difícil, ele é mais escondido e tal. Mas uma vez que você também detém o controle do espaço aéreo, você pode repetidas vezes, Não com pode, calma, não pode, analisar e ficar atacando todos esses lugares. Sabe por que não pode? Porque os aviões que fazem reabastecimento, eles têm que parar em alguma base ali em volta, né? E aí o Irã tá atacando, então não tá tão simples assim, né? Tanto não tá tão simples assim, que no começo da guerra, eles estavam voando e atirando lá em 1000 alvos por dia. E hoje é coisa de 100 e pouco. Então, assim, não tá tão fácil não, tá? O estrago vai ser muito maior dessa vez. Não é um ataque pontual como aconteceu da última vez. Os Estados Unidos vieram com B-2 voando 30 horas, 35 horas, jogaram 2, 3, 5 bombas e voltaram. E deu errado, né? Deu errado. Tanto deu errado que a desculpa, né, um dos objetivos dessa guerra é justamente... E é por isso que eu digo, como é que não tem uma pessoa na frente com 2 neurônios funcional e falar, tá, beleza, eles usaram o B-2, voaram 35 horas, largaram as bombas e tal, beleza, e o programa nuclear continuou funcionando, né? E aí? Estão tentando destruir de novo? Assim, ou os iranianos são muito bons e em 8 meses eles reconstruíram... 8 meses não, né? 7 meses eles reconstruíram o programa nuclear e os caras são muito, muito fera. Ou o ataque deu errado. Foi só propaganda. Fazendo isso dia e noite, toda hora, múltiplas vezes. Então eu diria que nesses 3 objetivos, a coisa está avançando. Na mudança de regime, não é que está tudo parado e que nada evoluiu. Como eu disse, mataram o líder supremo do país. Vamos lá, vamos analisar a realidade aqui, tá? Os 3 objetivos, a coisa está avançando. A marinha do Irã tomou na cabeça? Tomou na cabeça. Isso é verdade. Mas o Estreito de Hormuz continuou fechado. Então, não avançou. Capacidade do Irã atingir Israel? Também não resolveu. Irã continua atingindo Israel todo dia. Agora de madrugada, né? Porque agora são 9h30 da manhã na China. De madrugada lá, Israel estava tomando míssil na cabeça. Segundo objetivo, deu errado. Programa nuclear, que era para, em teoria, Israel disse que destruiu no passado, continua funcionando? Não destruíram. Então, esses 3 objetivos, até agora, 0. 0. Então, acho que perdeu, né? E tem outras coisas acontecendo que agora os Estados Unidos decidiram financiar os curdos do Iraque e do Irã para criar uma rebelião interna e atacar o governo iraniano. E essa é uma medida... Os mesmos curdos que eles largaram a mão mês passado, tá? E aí lá...
o pessoal da Síria estava cortando a cabeça das guerreiras curdas e etc, né? Então, assim, a peãozada. E os curdos falaram que não vão se meter por enquanto. Medida bastante ousada e bastante arriscada. Ai, cara, é isso aí, né? É isso aí. Olha, os Estados Unidos têm vários objetivos. Os objetivos não estão sendo alcançados, porque talvez esses não sejam mesmo os objetivos, né? Talvez os objetivos mudem, porque não é uma parada fixa, né? É uma parada que tá assim, em movimento e tal, é dinâmico. E talvez o Irã esteja escondendo os submarinos dele debaixo d'água. Maluco. Não é possível, né? Se vocês aí não se cagaram de rir com essa do Estados Unidos, do Irã escondendo o submarino debaixo d'água, cara. Ai, mano do céu. O objetivo é não ter objetivo, né?